Olá, eu sou Hegel Aguiar e neste primeiro vídeo do Marca Mais Útil vamos falar sobre o comportamento do consumidor multicanal, as suas expectativas em relação às marcas e como as empresas estão se estruturando para entregar experiências únicas aos seus clientes. Para falar sobre o tema, convidamos Helena Correia, advogada especializada em direito de consumidor, e Rita Sastre, diretora de atendimento, PR e influência da Ogilvy. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo bem. Obrigado aí por aceitarem o convite. Que bom, bacana. Obrigada a você. Com esse boom, das redes sociais, as pessoas adquiriram o poder de amplificar suas opiniões, principalmente no que se refere às suas experiências de consumo. De outro lado, para entender as demandas desses consumidores, as marcas buscam um modelo de gestão com foco nas melhores práticas de relacionamento. O principal desafio: evitar as frustrações e garantir experiências positivas em cada etapa da jornada de consumo, considerando os diversos canais de venda e pontos de contato com o cliente. Vamos começar o bate-papo conceituando esse novo consumidor. E aí eu queria que você explicasse um pouco o que é um consumidor multicanal. Um consumidor multicanal, Hegel, é aquele que usa disponibilidades que a empresa tem. Então ele pode ser offline, ele pode ser online, ele acessa a empresa de várias formas, né? E esse é realmente o grande desafio, que é atender esse consumidor dentro da sua expectativa, em todos os canais. O canal que ele escolher, ele tem que ter o mesmo atendimento, é unificar esse atendimento para essa entrega ser exatamente de acordo com o que ele espera, seja offline, seja online. Então, os canais da empresa têm que estar unificados e padronizados para esse novo consumidor que busca a rede social, que busca a empresa através do online, que busca a empresa por e-mail, por telefone, por chat, por catálogo, até por carta, né? A gente tem diferentes jornadas de clientes, porque a gente vive um momento muito grande de transição, né? Onde eu tenho o vovô que compra, eu gosto sempre de brincar, e eu tenho o jovem que se relaciona com a marca de todas as formas, né? Então isso é muito interessante, é um novo momento mesmo, e as empresas têm que estar muito antenadas para estar atendendo essas diferentes jornadas, né? Você acha que essa jornada se diferencia assim, de acordo com a idade desse consumidor? As pesquisas mostram muito isso, né? Alguns consumidores, principalmente os mais jovens, eles buscam acesso à empresa através dos canais digitais. Então a gente tem hoje um consumidor que pesquisa online, que entra em todos os canais da empresa digitais, né? Então ele faz a sua busca, ele escolhe o seu produto, ele pede para entregar na casa dele, ele curte retirar na loja isso. Então a gente vem observando esse comportamento de acesso online e offline. Isso está acontecendo muito, em especial no varejo, né? A gente vem notando essa característica bacana, que é essa relação em todos os canais, e isso é bem claro para a gente. Eu percebo assim que essa tecnologia toda e essa facilidade de acessar vários canais e tal, facilita mesmo até o acesso desse público, né, do público mais velho, assim, sei lá, facilita a vida dele, né? Sei lá, comprar pela internet, comprar pelo mobile, comprar por diversas... Ele está conectado, né? Então a gente tem o jovem extremamente conectado, a gente tem a transição do avô comprando um presente, de uma geração que está se conectando, né? Que a gente diz que ele tem que aderir a essa tecnologia toda que está chegando e vem fazendo isso de uma forma muito bacana, e as empresas estão entendendo essa necessidade e cada vez mais criando esses acessos para garantir as diferentes jornadas. Eu gosto muito de pensar nas diferentes jornadas e contemplar todas elas. Eu acho que a grande sacada das empresas é realmente pensar nas jornadas e nas diferentes jornadas e como é que eu atinjo todo esse público. Eu acho que esse é o grande momento que a gente vive, em especial no varejo, né? Genial. E aí é o momento de inovar mesmo, né? De você testar várias coisas, pensar em diversas possibilidades. São várias frentes. Eu acho que a gente tem que contemplar todas, a inovação, a reinvenção das marcas, do formato de trabalho. E a gente tem exemplos inúmeros no mercado, cada um aqui traz uma experiência
de marcas que se reinventam em décadas. Então você tinha empresas que trabalhavam só offline, então só com lojas físicas, hoje com uma necessidade enorme de atender esse público que busca esses outros canais e que tem a lembrança positiva da marca, essa reinvenção e essa tecnologia toda aplicada à marca, ao varejo. Isso garante não só a continuidade, mas a experiência de compra diferente, uma experiência positiva. Genial, genial. Entre outubro de 2018 e abril de 2019, o Prêmio Consumidor Moderno analisou a estrutura, a aplicação e a gestão de relacionamento entre empresas e clientes de 51 setores. O estudo apontou que o desempenho médio das empresas sofreu uma queda de 12% comparado ao ano de 2018. Rita, você acha que as empresas estão preparadas para atender as expectativas e exigências desses novos consumidores, né, esse consumidor multicanal? E qual seria o modelo de relacionamento e gestão ideal assim, para essas empresas adotarem? Bom, eu acho que de maneira geral as empresas estão atentas e sabem que elas precisam ser multicanal. Como a Helena estava dizendo, a jornada é muito importante, eu acho que está todo mundo atento a isso. Agora, se elas estão preparadas, estruturadas, eu acho que antes de você pensar em qualquer coisa, de você inclusive se tornar multicanal, a empresa ela precisa refletir se ela entende de verdade qual é o público dela e qual é essa jornada, né? Porque não é uma questão geracional, né? Não é uma questão do cara que tem 60 anos gostar de comprar via telefone e o garoto de 18 comprar via direct do Instagram. Não é essa a questão, né? Então, a questão é você entender seu público e você saber que todas as portas que você abrir de contato, você vai ter que ser eficiente, né? Eu acho que essa é a grande sacada e o grande problema. Porque mesmo uma empresa gigantesca, de um porte gigante, muitas vezes você vê que ela não está preparada para aquele volume que ela pensou que ia ter. Fora isso, você tem problema de pessoas que trabalham no atendimento, que têm que ser bem treinadas, que você tem um turnover gigantesco com essas pessoas, porque essa é uma área que tem um turnover gigantesco. Então, eu acho que você, antes de querer abrir 5 canais, veja se você vai conseguir atender 2 canais, 3 canais que seja, e que são esses os canais que seu público está, né? Eu acho que se seu público está no catálogo e no telefone, para que você então vai abrir um terceiro canal na internet, né? Então, eu acho que é isso que as empresas têm que prestar atenção, né? Meio que ter em mente. Ter um raio-x mesmo, assim, desse consumidor, né? Entender o que eles querem, entender as necessidades. Exato. Conhecer o público da empresa, é o que a Rita está dizendo, fundamental. é fundamental, né? E é isso que determina a quantidade de canais que eu vou ter. Ela é muito assertiva em dizer isso e é uma verdade. Perfeito. Eu acredito muito nesse processo, assim, o trabalho inclusive, que a gente defende no Marca Mais Útil é justamente esse, né? É entender as necessidades desses consumidores e pautar todas as ações, todas as estratégias e tal, a partir disso, né? E as empresas parece que hoje não, sei lá, algumas conseguem minuciosamente cuidar desses dados, interpretar esses dados e ter esse raio-x de comportamento do consumidor e outras não. Né? E se investe muito pouco em pesquisa né, de público, de cliente. O que as empresas costumam fazer também, e eu acho que é um erro, é só olhar para aquela jornada de consumo, né? Então, se você compra todo mês ração para o seu gato, a empresa vai entender, poxa, a Rita vai estar aqui no mês que vem, então eu vou dar uma coleirinha para ela comprar, Mas ela, de verdade, ela não prestou atenção em quem é a Rita. Ela não foi a fundo para saber quem é a Rita, né? Então, você fica muito com dados superficiais que você tem, ou de jornada de consumo, ou de cadastro que você coloca ali com alguns dados, e você não entende de verdade quem é aquela pessoa, né? Quem é de verdade aquele seu cliente. A gente estava falando sobre um assunto mais cedo, que é até o tema da próxima pergunta. E essa necessidade que eles colocam nas reclamações, né, na gestão de relacionamento que a gente tem com ele e tal, esses temas,
eles pautam os releases que vocês produzem, o conteúdo que vocês gerem nos diversos canais e tal? Como é que funciona isso? Olha, obviamente que sim, a gente olha para esses dados e tenta entender como é que a gente pode tanto melhorar numa comunicação interna, né, como a gente pode melhorar numa comunicação externa e que tem ali de insights que a gente pode melhorar nos conteúdos que a gente deixa à disposição desse público, né? Por exemplo, é super importante você ter à disposição desse público um FAQ ali, uma relação de perguntas e respostas mais rotineiras. Por quê? Porque a maioria, a Helena me corrige se eu estiver errada, mas a maioria das ligações ou de contato que você tem do seu cliente é para tirar dúvidas. Problema mesmo, que você precisa, assim, de verdade solucionar, não é um montante maior desse contato do seu cliente. Então, obviamente que se você analisar os dados, se você olhar os dados, né, e se você conseguir extrair dali materiais que te ajude na comunicação, seja ela qual for, sem dúvida nenhuma, você vai ter um fluxo muito menor no seu telefonema, ou no seu chat, ou meio que se antecipar essas necessidades. Exatamente. Isso é um data intelligence de comunicação bem feito, né? Então, eu acho que... E é uma coisa muito difícil de ser feita, porque é uma coisa que, além de você ter que ter um alto investimento de ferramentas, você tem que ter uma inteligência por trás que não é barata. Né? E ela fica cada vez mais cara dependendo do tamanho da sua empresa. Então, vamos supor, uma multinacional de higiene pessoal que tem aí centenas, milhares de clientes ligando o tempo inteiro, gerando informação o tempo inteiro para você. É muito difícil você analisar. Entendi. E você acha que esse modelo de gestão é também uma forma de você blindar a marca de possíveis crises, se antecipando essas necessidades, etc? Eu acho que assim, blindar a marca não, porque a crise, ela acontece aonde você menos espera. Mas é uma maneira, sim, de você se antecipar a possíveis problemas, com certeza. Porque você tá, sei lá... às vezes acontece de um cliente fazer uma determinada pergunta. Ou você lança um novo produto e você consegue enxergar possíveis possibilidades de gerarem dúvidas, etc. Se você já produz um conteúdo, ou se você compartilha um release com jornalistas, etc., falando sobre aquelas funcionalidades, você já evita que essas informações cheguem. Sim, é claro que assim, o multicanal, ele ajuda muito as empresas a monitorar possíveis crises, sem dúvida nenhuma. Quanto mais canal você estiver, mais fácil de você monitorar. Porém, você também não precisa estar em vários canais para monitorar. O monitoramento independe do tanto de canais que você está. Então, assim, o multicanal é uma maneira de você responder mais rápido a uma crise. Você estando em vários canais próprios. É uma maneira muito mais rápida de você responder a uma crise, com certeza. Perfeito. Neste processo, onde as empresas assumem a atitude de atender às exigências desse consumidor, né, hiperconectado, elas estabelecem um vínculo emocional, ao ponto de criarem uma comunidade de apaixonados, né, indivíduos que se transformam em verdadeiros embaixadores da marca. Helena, como despertar esse sentimento também nos funcionários? Ser um embaixador de uma marca na verdade, não só fazer parte dela, mas falar dela, né? Ela meio que entra na sua vida, sim, no seu dia a dia, né? Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que ter paixão pelo que faz, porque se a gente não gostar de onde trabalha, e não gostar do produto que a empresa vende, e não gostar do que faz, a gente tem uma frustração enorme, pessoal. Então, como é que eu trago o meu funcionário, o meu colaborador, para ser um embaixador da minha marca, para ser um propagador, porque hoje é uma coisa que é muito legal e a Rita está na assessoria de imprensa, ela vê isso todo o tempo. Sim. O funcionário, o colaborador, quando ele está engajado, quando ele é um embaixador, ele usa a própria rede social para propagar, sim, uma ação da empresa. Isso é sensacional. A paixão, o vestir, o que eu digo de alma, essa marca, é uma coisa tão bacana, tão profunda, porque assim,
Quando eu sou parte do negócio, quando eu me sinto parte dessa empresa, eu quero cada vez mais que ela cresça, que ela assuma aí uma visibilidade muito grande. E aí é natural que eu diga o tempo inteiro sobre a minha empresa, sobre as ações dela. O que as empresas têm que fazer para os seus funcionários? É uma coisa que eu gosto muito, que é divulgar para eles. Essa comunicação interna ela tem que ser tão bacana. Eu vou lançar um produto. Quem é meu primeiro público a saber desse produto? É o meu colaborador, é o cara que faz parte do meu negócio. E é para ele que eu vou contar em primeira mão que eu tenho um lançamento. E seja aí, a Rita traz uma coisa muito bacana assim, vamos imaginar uma indústria de higiene pessoal. Qual é meu público dentro dessa indústria? É o operário que está na máquina? Eu vou lançar uma fralda? Ele é pai? Como é que é isso? Então, cada vez que eu faço com que ele se sinta parte daquele negócio, contribuindo, opinando, eu faço com que ele se torne um apaixonado pela marca, um embaixador, alguém que vai propagar isso. E isso é muito legal das empresas olharem, porque esse olhar no dia a dia, ele se perde. Porque são tantas as atividades, são tantas as funções, você tem tantas tarefas diárias, que às vezes a minha área responsável por comunicação pensa no consumidor final e não envolve, e o funcionário, o colaborador, ele olha para isso e ele fala, poxa, né, eu tô aqui e nem sabia. Então, eu acho que eu sei pela rede social, eu sei. E aí alguém diz, poxa, você trabalha em tal lugar, que legal, lançou um produto. E você não tem esse briefing, esse conhecimento para dar para a pessoa. Inclusive, na crise, o público interno, se ele é bem engajado, e você imagina você ter ali 1.000 funcionários, 1.000 funcionários engajados, amantes da marca, brigando junto com você. Isso é muito importante. Eu ia perguntar isso para você. Esses caras, eles ganharam poder de amplificação também. De sim, voz, né? Todos eles têm rede social. Sim. Tal, o alcance que só uma TV nacional tinha, hoje em dia todo mundo tem, entendeu? Então... E aí é o cara que vai lá defender a empresa. É o cara que está ali pronto para responder, por exemplo, a partir do momento que ele coloca no perfil dele que ele faz parte de tal empresa, ele se declara fazendo parte. E eu acho uma coisa muito legal, acho que a Rita vive muito isso, né, fazendo todo esse trabalho de comunicação, é o orgulho de pertencer. Quando a gente tem orgulho de pertencer a alguma coisa, isso vai fortalecendo tudo, né? Fortalece a tua relação profissional, fortalece a tua relação com a marca, conhecer a marca, conhecer as aspirações dela. Isso transforma você não só num embaixador, mas num apaixonado, né? É genial isso, assim. Nos trabalhos que a gente desenvolve na agência e tal, uma das coisas que a gente faz, assim, que a gente exige, assim, que o cliente faça, principalmente aquele cara que está estreando em rede social e tal, é meio que capacitar aquele funcionário a utilizar e a aproveitar o poder daquela rede social, né? Não você impor um comportamento e tal, mas você mostrar para ele o que aquela rede social pode trazer de positivo para ele e como ele pode trazer aquilo também como uma ferramenta positiva para a marca, né? Mesmo porque, assim, voltando de novo, né, ou ainda no assunto de crise, grandes crises acontecem por colaboradores falarem alguma coisa nas redes sociais. Né? Então, assim, vários casos do meu você livro, você não tem crise porque um produto deu defeito, mas você tem crise porque um colaborador não fez bom uso das redes sociais. Sim, e ele ainda está ali porque tem lá o João, funcionário da empresa tal. E isso é muito grave. E quando acontece isso, tem diversos casos que os consumidores, o público e tal, a opinião pública exige como é que fala? Um posicionamento ali, na hora. Exatamente. Sim. É isso mesmo. E se quanto mais você demora para você responder, pior fica a crise. E aí mais grave é apedrejada. Meninas, o papo tá incrível, maravilhoso, muito aprendizado, né? Mas a gente já tem 30 minutos de programa, então semana que vem a gente continua com esse papo, ok? Beijo, tchau.